Olá, Ramon. Olá, beleza. Sejam muito bem-vindos a todos vocês que estão assistindo ao podcast da Finanças Redentoras. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito, vamos dizer assim, muito importante para todos os cristãos brasileiros, que faz parte aí do cotidiano dos cristãos, que é sobre a questão do endividamento. Nós temos muitos cristãos endividados, não é isso, Ramon? Uhum. E hoje nós vamos falar sobre o porquê que tantos cristãos estão endividados. Então, se esse é um motivo caro para você assistir esse podcast, fica aí com a gente que nós temos aqui 5 tópicos que vão explicar o endividamento aí das suas finanças, por que você não está conseguindo controlar as suas finanças. E para isso, o Ramon está aqui, que é um especialista em finanças para cristãos, vai falar com vocês. Então, por gentileza, Ramon, se apresente para que a gente possa começar o nosso podcast. Joia. Pois é, né? Ramon Ricardo, meu nome, né? E especialista, assim, eu estou me especializando, sabe? Me especializando. Trazendo um pouco a memória, né? Há uns 10 anos atrás, inclusive, trazendo assim, o primeiro ponto que eu vejo fundamental para a questão de não se endividar, né? Ou a causa do endividamento, é a gente não ter um propósito de vida alinhado com a vontade de Deus, sabe? E uns 10 anos atrás eu estava insatisfeito assim, com o meu trabalho, insatisfeito profissionalmente. E eu falei, cara, tinha que ter uma reserva aqui para poder dar um tempo aqui, estudar, mudar de área, fazer alguma coisa, né? E aí comecei a ler alguns livros, comecei a empreender nas horas vagas, né, do meu trabalho e, assim, tomei muito tombo, muito problema com endividamento, cometi muitos erros, assim, né? Todos a culpa era minha. Depois eu fui vendo, assim, que tudo a culpa era minha. Foram erros meus, vacilos meus, né? Claro, tiveram problemas com outras pessoas também, mas outras instituições também, mas, assim, erros meus, né? E aí aquilo ali eu falei, cara, eu vou superar isso. Eu não vou parar por aqui, né? Eu fiquei endividado, assim, valores de hoje como se fossem uns 100 mil reais. E eu falei, eu vou aprender isso, eu vou dominar isso. Eu já estava vendo uns livros e aí foi que eu entrei de ponta, de cabeça mesmo, tudo que era de informação de finanças, curso na igreja fora, preletores na igreja fora, eu estava entrando, aprendendo e assim, foi muito construtivo, sabe? Foi muito construtivo, comecei a tomar atitudes assim bem radicais para a população na época, para mim até na época, a organização e tudo. Enfim, foi uma vitória grande, sabe? Foi uma vitória grande. E nesse meio foi interessante que assim, eu descobri, né, eu estava procurando mudar de área e essa área de finanças que foi, assim, me apaixonou, sabe? Eu gostei muito disso. E eu vi que se eu, que era concursado, estudei, faculdade, família e tudo, estava endividado, estava tomando na cabeça, assim, tendo problemas com o sistema financeiro, imagina o resto da população. Você falando aí, Ramon, sobre a questão do propósito, né? Isso entra, inclusive, no primeiro tópico desse podcast, né? Então, para você que está assistindo e que não sabe, o nosso podcast aqui, o Ramon dividiu ele em 5 tópicos que ele achou que são tópicos que explicam bem a questão do endividamento, né? E esse seria o primeiro tópico, a questão do propósito. Então, na sua visão, Ramon, você relaciona a pessoa ela ter um propósito, para ter um propósito com Deus, obviamente, para ter uma vida financeira saudável? Você acha que são temas completamente relacionados? Sim, sim. O propósito com Deus, né, ele é distante dessa vida materialista, sabe? Em momento nenhum a Bíblia fala disso, de materialismo, né? A nossa missão aqui na Terra, nosso propósito, nossa missão, definirão nossa vida financeira. E endividamento está fora disso. Pronto, podemos parar o vídeo, acabou. Mas, assim, endividamento não entra na missão. Em nenhuma missão de qualquer pessoa, qualquer uma das funções dentro da igreja, né, qualquer uma das missões. O endividamento, ao contrário, ele atrapalha qualquer pessoa.
sabe? Então, assim, o propósito com Deus ele é fundamental, que ele nos une, nos foca para ter uma vida financeira estruturada, sabe? Qualquer um que tem um propósito em Deus, ele precisa ter uma vida financeira estruturada, né? E cumprindo o nosso propósito, nós seremos felizes. E vai, sabe, uma primeira questão que eu vejo assim, que hoje é muito bem vendida e embalada pelo mundo, que eu digo que são 3 inimigos das finanças, né? Quais são esses? É o diabo, o mundo e a nossa carne, sabe? O mundo embala muito bem felicidade, mas vende por dentro diversão, apenas diversão. Uma casa, carro, lazer, viagem, são diversões. Mas agora, não é felicidade. Uma casa, ótimo, dinheiro compra, mas um lar estruturado, não. Né? Até um coração novo, o dinheiro compra, né? Mas um amor sincero, o dinheiro não compra. Embora Nelson Rodrigues, né? diz que o dinheiro compra até amor sincero, né? Amor verdadeiro. Mas, enfim, o dinheiro não compra os nossos valores primordiais, sabe? Então, isso eu vejo que é uma embalagem, né? Muito sagaz, muito preocupante mesmo. E, assim, felicidade é diferente de diversão. E a gente paga caro por diversão, se endivida por diversão e deixa de fora a felicidade que a gente vai ter cumprindo o propósito de Deus. Eu percebo também que existe, né, aquele versículo, aquela passagem que diz que os tesouros dessa terra não entrarão no reino dos céus, né? Então a gente percebe que se Deus deixa isso bem claro na Bíblia, ele não dá valor nenhum ao dinheiro. Então aqui na terra o dinheiro não pode nos escravizar, né? Na realidade, o dinheiro tem que ser, no máximo, uma ferramenta para o nosso propósito. Isso, exato. O dinheiro ele é servo. O dinheiro ele é servo. Ele nunca vai ser nosso senhor, né? Cristo mesmo disse, não dá para servir a 2 senhores. Né? O dinheiro não pode ser nosso senhor, ele é nosso servo. E isso aí a gente vai comentando com o tempo mais à frente. Tá bom, então o segundo tópico aqui que você relacionou para a gente, para explicar o endividamento dos cristãos brasileiros, foi a questão da falta de conhecimento acerca do que Deus fala sobre finanças na Bíblia, né? Existe uma passagem que fala, né, o meu povo perece por falta de conhecimento, acredito que se relaciona bastante, né? Então, explica para a gente que tipo de falta de conhecimento é esse? Falta para o cristão mais leitura ou falta mais buscar o pensamento de Deus acerca de finanças? Fala pra gente. Obediência, né, é meio óbvio assim pra gente, né? Começa ali a gente a estudar a Bíblia ali e vê que obediência é como se a gente vivesse assim num reinado, né? Deus é o rei e a gente é súdito, servo e obedece, né? E tem princípios sobre finanças, né, muito fortes, né? Paulo diz que a ninguém deverás, eu tenho até esse versículo aqui, não devam nada a ninguém, sabe? A não ser amor um pelos outros, né? E aquele que ama o seu próximo tem lá cumprindo a lei. E o mais básico, lá na lei, para os judeus mesmo, para os hebreus, lá antigamente, está lá em Deuteronômio 28:12, que emprestarás a muitas nações e não tomarás emprestado. É bem básico, né? Eles têm muitas regras até entre eles, os judeus de hoje, né? Os hebreus de antes, que assim, eles se ajudam muito, mas assim, e você não vê o judeu quebrado, um problema, é difícil, ao contrário, né? O que eu ouço de judeus é só uma nata da estrutura do mundo, né? E Deuteronômio 28:12 não tomarás emprestado, é uma bênção da obediência. A gente precisa obedecer, que não tomarás emprestado. Né? Provérbios 22:7, se não me engano, diz: o rico domina sobre o pobre, que toma emprestado vira servo de quem empresta. Né? Não tomar emprestado número 1,
lá dentro, interno. Não dá para brincar com isso, não dá para brincar com isso mesmo. E eu estou lembrando uma das primeiras histórias, assim, logo quando eu comecei a estudar, de um casal, estava conversando com eles, e eles não estavam com a vida muito ruim, mas estavam morando ainda, estavam começando, casal jovem, 20 e poucos anos, e a moça estava me reclamando, né, que o dono de um mercadinho chegou lá, um dia, 2 antes, assim, bateu na porta dela lá e esculachou ela de cima a baixo, xingou de tudo quanto é mais baixo o nome, tudo, porque ela estava devendo no mercado, né? Tinha um filho novinho assim, bebê, e eles tinham uma conta, né, um caderninho lá, e acho que ela demorou para ter pagado esse caderninho, e o dono veio, desceu a lenha e tudo, esculachou, né? E eu, com pouquíssima sabedoria, falei, olha, assim, com um pouco de calma e tudo, falei, mas ó, infelizmente ele... Nem falei infelizmente, não. Falei, olha, ele está certo. Recitei esse provérbio, né? O rico domina sobre o pobre e tal. E assim, foi... a partir do momento que você pede emprestado para ele, você dá autoridade para ele. Então, a regra é nunca se endividar, nunca pegar dinheiro emprestado, né? Só que assim, hoje eu vejo que eu deveria ter sido muito mais manso, foi uma situação bem traumática, né? Eu devia quase abraçar ela chorando, falar, poxa, é chato, é feio e tudo, né? Mas assim, a gente precisa, né? Tem que ver o lado da outra pessoa, né? Eu devia ter acalmado ali a situação, olha o lado dele, o cara pode estar também quebrando, ter várias pessoas também devendo a ele, tem que ver esse lado também. E assim, tomar cuidado para não se endividar, tudo, porque senão pode ocorrer essas coisas, né? Mas eu não fui brando ameno, né? Fui meio seco assim na palavra, né? Mas realmente a gente quando se endivida, a gente abre uma brecha enorme, né? Abre uma brecha enorme. Então, assim, é um mandamento assim que a gente precisa obedecer. Sim, você acredita, no caso dessa moça, né? A Bíblia já fala sobre a questão de não pegar emprestado. Isso que, por exemplo, é o Provérbios, né? Então isso é o quê? Quantos mil anos? 5 mil anos atrás? 3 mil, 3 mil anos atrás. Então você vê, há 3 mil anos alguém já falava, não pegue emprestado, né? E você vê de fato que as pessoas elas não têm, não colocam na prática, mesmo sendo cristãs, não vivem aquilo que elas leem na palavra. Por que você relaciona isso, Ramon? Qual a explicação a gente pode dar para isso? A pessoa lê lá, não tome emprestado, o rico domina sobre o pobre. Por que ainda assim ela continua fazendo? Por que ainda assim ela continua abrindo essas brechas? Olha, eu acho que a gente ainda é um pouco assim, romântico, sabe? Na Bíblia não tem romantismo. A Bíblia, o cara que se endividava e não pagava, ele virava escravo. Não tem conversa. Hoje, assim, ainda há muita... o Estado, o Banco Central ainda tenta dar uma ajudada e tudo, mas, cara, você ficar endividado, pagar 2 casas, pagar 2 carros para ter um, ainda subvalorizado depois, é muito duro, sabe? Eu acho que falta, assim, uma consciência de uma matemática mesmo, para a gente ver que, cara, não dá para eu ficar pagando juro para banco. Na verdade, não é juro para banco, é juro por eu ter antecipado compras, né, sem ter o dinheiro todo, né? E assim, a pessoa que dá um testemunho falando, nossa, houve um milagre na minha vida, que eu fui negociar lá com o banco e ele reduziu minha dívida para 10% só. Cara, ele já pagou aquela dívida todinha, ainda tinha mais 2. Então o banco reduz. Ou então é aquele que o banco coloca lá como furado mesmo, né? Que ficou muito tempo sem pagar mesmo, já está com o nome sujo há anos. Aí sim o banco fala, não, vamos limpar isso daqui, vamos abrir aqui nosso espaço aqui, tem uma linha bancária que eles precisam ter espaço, né? Para
se não me engano, devedores duvidosos, eles não podem ter muito nesse caixa lá. Ele não pode separar muito dinheiro para devedores duvidosos. Eu não lembro direitinho agora a linha não, mas assim, eles não podem ter isso. E isso dá um problema no caixa contábil dos bancos. Então eles vão dar uma aliviada para essa galerinha, mas o resto... Saiu hoje, recorde, 15 bilhões. Os bancos lucraram agora, até agora. 15 bi, cara, é muito dinheiro. Então, assim, dinheiro que está saindo de todo o sistema, de todo mundo. Muitas dessas pessoas que estão pegando emprestado e deixando os bancos lucrarem são cristãos. É a proporção. São pessoas que vivem uma realidade dentro da igreja, que ouvem ali palavras como essa que você falou, mas que ainda assim estão indo lá tomar empréstimo. Eu tomei, não vou dizer que é uma raiva, mas eu falei, não vou mais financiar esse sistema. Eu não vou mais ser dominado. Né? Eu vou dominar. Eu não nasci, eu não tenho propósito de ser dominado. É isso. Grande Ramon, o próximo tópico que você relacionou para a gente foi a questão de servir ao próximo, né? Não dá para a gente falar sobre servir e não lembrar, né, daquele mandamento de Jesus, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. A Deus antes, né, sobre todas as coisas, mas é ao teu próximo como a ti mesmo. E amar, o amor que Jesus trata é aquele amor de serviço, né? Não é aquele amor de sentimento, é aquele amor de agir, de serviço. Como que isso pode ajudar o cristão a sair das dívidas? Olha, é o fluxo, é o direcionamento do dinheiro. Se meu foco de vida é servir, é para fora. Se é receber, se é ser servido, é para dentro, é para consumir. Se meu objetivo de vida é ser servido, é comer o melhor dessa terra, beleza, vou comer o melhor dessa terra. E tem muita coisa boa hoje para comer, mas é cara. Precisa ter uma estrutura financeira forte para poder manter. Né? Bens hoje, necessidades monstruosas hoje para ser servidos, né? E então fica caro manter isso, é difícil manter isso. Agora, se meu intuito é servir, aí fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Assim, um exemplo prático, né? Um termo que está sendo bastante usado é a mordomia cristã, né? Nós somos mordomos, a gente serve. E o exemplo melhor que eu vejo é administrador ali, mordomo, igual a José no Egito. Né? Onde ele foi colocado ali como servo de Potifar para limpar chão, mandou bem. Foi colocado como administrador. Foi para a cadeia para limpar fezes lá, mandou bem, foi colocado como administrador da cadeia. Foi colocado na frente de Faraó ali, mandou bem, foi colocado como administrador de um império. Essa é a diferença de quem serve, quem está na vida para servir. E assim, ele aceitou o que veio e executou. Sabe? Essa é a questão, né? O de ser administrador ou de ser proprietário, dono. Aliás, quando a gente é dono de uma coisa, fica muito mais difícil até a gente desapegar, né? Administrar aquilo ali, né? Agora, se eu sou só administrador, eu circulo meus negócios, circulo meus bens, não tenho apego. Né? E é engraçado porque você citando o exemplo de José, quando os irmãos vieram, porque estava havendo ali um grande período de fome, ele perdoou os irmãos e alimentou os irmãos mesmo depois de tudo que aconteceu. Então isso só engrandeceu ainda mais, né? E isso é uma qualidade do serviço. Ele servia até mesmo a quem o fazia mal. Hoje em dia, para você ver, cristãos hoje em dia fazendo isso, é muito difícil de encontrar. Você vê que as igrejas precisam o tempo inteiro de voluntários, né? Poucos se candidatam. As igrejas precisam de líderes. Muitos se candidatam, mas muitos também reclamam. Então, você vê que muitos querem ser dono, como você falou, mas não querem aceitar o desafio de servir, né? Trazendo para o dia de hoje é aquele lema máximo da OLX lá, desapega, cara, desapega. e assim, trazendo também para os dias de hoje, alguns anos atrás, eu fiquei de cara assim, tinha
revista super interessante, né, com a capa assim, os donos do mundo, aí uma mão assim com um relógio de ouro eterno esmagando a terra, né? Aí eu, cara, os donos do mundo, aí os maiores bilionários, tem 60 maiores bilionários do mundo, tem mais dinheiro que a metade da população mais pobre, né? Aí eu, poxa, eu comecei a ler, né? E aí, assim, eles falando, são os donos do mundo, são os maus, são não sei o quê. E aí eu tô lendo assim, aí eu tô vendo os maiores bilionários do mundo. Na época lá era Bill Gates, aí o Walmart. O cara dono da Claro, né, o mexicano, Carlos Slim. Slim, das Telecom, tudinho da vida. Aí, mas assim, Bill Gates, Walmart, aí o dono da Nike, o dono da BMW, o dono da Ferrero Rocher, Chocolates Ferrero, né, Louis Vuitton, né, agora está entrando no caso do Amazon.com. Esses caras esmagam o mundo? Eles estão esmagando o mundo, sugando, estão espremendo as pessoas, estão achatando. Não, se eu tenho Windows aqui, é graças ao Bill Gates. Se eu tenho texto, impressora, tudo, é graças a ele. Se eu tenho um carro de excelente qualidade, é por causa dos donos dos carros. Se eu tenho um chocolate de excelente qualidade, de uma roupa de excelente qualidade, é por causa desses bilionários que eles construíram estruturas que servem às pessoas em nível global. Claro, tem também, mas eu vejo que é uma minoria, pessoas que esmagam mesmo, que aproveitam da estrutura financeira e tem oligopólios, que jogam o preço lá para cima, cartel, tem isso? Tem. Mas agora, a regra é o servir. A regra é o servir. Ninguém cava no chão, acha o dinheiro e põe no próprio bolso. É o dinheiro de fora que vem para o nosso próprio bolso. Então, assim, o servir é fundamental para ser, o ser mordomo é fundamental, assim, para a gente inverter o fluxo. Inverter o fluxo. O dinheiro é para circular. Você tem um exemplo, assim, de alguém do seu convívio, até mesmo de você, que se empenhava muito para servir e prosperou, cristão, além da Bíblia, né, além do exemplo de José? Cara, deixa eu lembrar aqui. Olha, no nosso dia a dia, ali na igreja mesmo, né, eu vejo profissionais ali da área de medicina, não aguenta de tanto trabalho e consulta, bota lá em cima 400, 700 e não aguenta de tanto trabalho, não aguenta de tanto servir, de tanto serviço. Servir porque eles fazem a diferença para as pessoas. Tá? Um cara desse não vai se endividar nunca, a não ser que ele faça muita besteira, ao contrário, porque o fluxo está saindo de benefícios dele e, claro, as pessoas vão pagar por um serviço de qualidade, no serviço da área médica, engenharia. Agora, os primeiros que vieram na cabeça são esses, né? E são pessoas que estão o tempo todo ali no ministério, né? Se doando, abre espaço na agenda, às vezes gasta pelo menos um terço do tempo da semana no ministério, um quarto do tempo da semana no ministério. São pessoas que não abrem mão de servir na casa de Deus e também servir na sua vida profissional, né? Eu vejo isso também no serviço público, você falou agora, eu lembrei, né? O serviço público, assim, em regra, é bem mais difícil, sabe? Tem muita facilidade para você encostar, né? Você sobrevive ali dentro da carreira todinha, ganhando tão bem quanto a pessoa que se esforça ao máximo, né? Mas eu vejo muitos líderes lá, né, que se sobressaem na liderança e têm cargo de chefias em vários... Porque serviço público, se você se destaca, você vira chefe, arruma mais trabalho, sabe? Então, tem vários cargos mesmo, assim, de chefias e ganham um pouco mais por aquilo, né? E estão ali servindo, né? Ramon, agora nós vamos tratar de questões mais práticas, né? Nós vamos agora, nós já falamos aí sobre a questão, retomando aqui um pouco, nós falamos sobre a questão do propósito, falamos sobre a questão do conhecimento, falamos sobre a questão de servir ao próximo, mas agora nós vamos falar de algo que é mais inerente assim no dia a dia, que é a questão do viver no pouco. Isso trouxe aqui como quarto tópico, viver no pouco. Nós temos diversas passagens bíblicas, principalmente
nas falas de Jesus no Novo Testamento sobre não ficar preocupado com essas questões, né, de ter muito, ganhar demais, né? Então, eu queria que você falasse, isso ajuda na organização financeira, essa questão de viver no pouco? Ah, nossa, demais. Demais, demais, demais mesmo. Assim, eu tenho aqui uma casa e um carro, e eles têm as suas demandas. Todo dia tem limpeza na casa. Todo dia tem combustível no carro. Um exemplo, tem manutenção temporária, de tempos em tempos. A casa tem manutenções, talvez de 3, 5, 7 anos. Tem aquela mão de tinta que tem que dar no mínimo, né? Então, assim, a vida precisa ser simples, ser enxuta, a não ser que você tenha posse para poder aguentar várias pessoas te ajudando a administrar, né? Administrar a limpeza, administrar transporte, administrar jardinagem, administrar alimentação, né? Se quer comer demais, muitas coisas. Então, assim, isso tudo sobe muito custo, é muito difícil administrar essas coisas, sabe? E assim, a palavra de Jesus, ali bem tocado por ti, né, de Mateus 6:25, né, que não estejais ansiosos pelo vosso corpo, né, pela vossa vida, né, pelo que comer ou beber, né, não é o corpo mais do que as vestes, né, e a vida mais do que o alimento. Então, assim, é simplificar, né, a gente precisa básico, alimentação, vestimenta, moradia, né, um teto. Ontem caiu uma chuva estúpida de forte, eu vi passarinho morrendo aqui, porque não tinha um teto forte, sabe? Então, assim, é básico, bobo isso até, né, mas é básico, a gente precisa disso. Agora, eu aguento manter uma alimentação rebuscada, vestimentas rebuscadas, trocar de armário a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu aguento? Eu aguento uma moradia maior do que... Eu aguento a moradia, uma casa de 200, 300 metros? Às vezes a pessoa conhece a realidade financeira, mas ignora. Então ela sabe que ela não tem dinheiro para ter uma roupa de marca, mas ela ignora o fato dela saber que não tem, mesmo assim compra. A mesma coisa para casa, né? Nós estávamos conversando sobre o cara que quer financiar a casa dos sonhos. Aí ele financia. Queria até que você falasse um pouco sobre esse exemplo, porque é um exemplo muito bom sobre essa questão do viver no pouco. É um cara que financia o lote dos sonhos, depois tem que financiar a construção, depois, se você puder citar. Pois é, principalmente aqui em Brasília, né? Quem passa no concurso começa a ganhar aí 15 mil, casa e tal, tá com 20 mil de renda. Pô, beleza, é renda pra caramba, 20 mil, né? Vou dar uma entrada então num apartamentão de 1 milhão, aí a parcela já vai para 5, 6 mil, 5 mil pelo menos. Começa com 5 mil, 5.500, não é menos. Aí beleza, financiou, entrou no apartamento, mas poxa, apartamento é dos meus sonhos, eu vou dar uma reformada dos meus sonhos. Então quebra um bocado, gasta mais 100 mil. Como acabou de passar no concurso, não tem provisionamentos para poder bancar aquela reforma. Então, tem os 5 mil de parcela do apartamento e mais a parcela da reforma. E aí, terminou de reformar, o apartamento está lindo, maravilhoso, pintado, bem dividido, mas eu vou dormir onde? Então, eu quero minha mobília dos sonhos. E vão mais 100, 120 mil de mobília. E aí não tem orçamento, mesmo ganhando 20 mil reais, 25, 30 mil, chegando no teto quase do funcionarismo público. Se não tiver provisionamento, se não tiver estrutura, não aguenta. E aí a pessoa se endivida ganhando 20, 25 mil reais. É impressionante. Então, ou seja, uma vida que poderia ser excelente, né? Porque com 20 mil reais você pode morar em Brasília tranquilamente, num bairro bom, ter uma vida excelente e uma vida com provisões, mas a pessoa financia e ignora esse princípio de ter que viver no pouco. E, como nós estamos tratando das finanças cristãs, ignora os próprios princípios bíblicos, né? Pois é, que é a busca pela diversão, né? E não
propósito de vida, né? E assim, não é só 20 mil não, eu já conversei com várias pessoas, como eu falei, tem 10 anos que eu sou antenado em vida financeira das pessoas, sabe? Eu sou antenado em vida financeira das pessoas. Então assim, 30 mil, 40 mil, 45 mil reais de renda familiar ali, 50 mil reais, e se endividaram. 300 mil, 400 mil, fizeram a casa dos sonhos e fizeram a reforma dos sonhos e a mobília dos sonhos e quem bancou esses sonhos, né, foi o Surpreenda, né, compre com o sistema financeiro, né. Então, e ele, como eu falei, ele vende diversão, né, embalada em felicidade, né. Então, assim, ficaram bem complicados mesmo. E o sistema financeiro, ele não brinca mesmo, ainda mais para quem tem bastante estrutura, né, 30 mil, 40 mil, 50 mil de renda, nossa, esses eles amam, eles não vão te soltar nunca mais. Viram um eterno prisioneiro do sistema financeiro. Né? Pois é, e assim, Filipenses, Paulo fala, né, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, né, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja na fome, né? Então, assim, uma coisa importante, né, é a gente estar contente com a condição social onde a gente está. Contente é uma coisa, parado, conformado é outra, é preguiça. Conformado parece, é muito próximo de preguiça, mas contente. Eu não tenho como decidir, né, o bairro onde eu nasci, a condição financeira dos meus pais, eu não tenho como decidir. Eu começo a partir dos 15, 16, 17 anos ali. Até uns 20, 25 ali, não dá muita... Olha, é difícil assim, você dar uma alavancada na vida em 5 anos, 6 anos, tendo uma estrutura bem simples, bem pobre, por exemplo, né? Ou então, não, tenho uma vida boa, meus pais me deram condição, mas eu quero muito mais. Não dá para dar uma alavancada, assim. São poucos exemplos que a gente vê de pessoas que alavancaram a vida. Então, a gente precisa estar consciente da nossa situação e várias pesquisas mesmo, a gente vê que os bilionários, os milionários, eles começaram, foi de baixo mesmo, foi de baixo, devagar, 5, 10, 20, 30 anos para ter aquela estrutura milionária, bilionária que eles têm, né? E isso vai fazer, assim, a gente se organizar, né? Porque se você compra uma casa acima do seu padrão, você não aguenta manter, né? Os ganhadores de loteria, pesquisa dizem aí, muitos dizem, não sei se é pesquisa, nunca li uma pesquisa disso, né? Mas só dizem que eles voltam para a mesma condição que eram. Tem ali 50 milhões, 20 milhões, lá, e voltam para a mesma condição de antes. Porque, assim, o mundo é maravilhoso, o mundo do consumo, as diversões. Sim. Nossa, é facinho gastar, mas é facinho, mas é assim mesmo. Mas agora, administrar, estruturar, né, é bem mais complicado. Então a gente precisa ter essa consciência de estar... repetindo até, contente, né, e não estar ansioso pelo a mais, sabe? Ramon, agora para a gente fechar, o tópico talvez o mais prático de todos, onde nós vamos falar sobre poupar, né? Uhum. Então, acho que até aqui nós tocamos mais na questão interna, assim, a questão de o que precisa mudar na mente do cristão para ele conseguir alcançar a organização financeira. Nesse quinto tópico, não. Nesse quinto tópico a gente vai falar sobre a prática, o dia a dia. Poupar, Ramon, é preciso? Claro que sim, né? Mas por quê? Por que poupar é tão importante e poucos cristãos fazem? Uhum. Olha, poupar, ele... Sem poupar, em qualquer situaçãozinha... Você não tem alguma reserva, em qualquer situação não esperada, você entra no negativo. E hoje é muito fácil entrar no negativo, né? E é muito difícil sair. Então, esse é o ponto. A gente precisa de
prever, né, de criar provisionamentos. É até um termo contábil, né, eu gostei, aprendi ele do estudo de contabilidade, né, são os provisionamentos, né, calcular até as depreciações dos bens materiais, porque as grandes empresas fazem isso, as grandes indústrias fazem isso. Ela tem uma máquina lá de 100 mil reais, que ela vive daquela máquina ali, e aquela máquina dura 10 anos, tem 10 anos de vida útil. Ela vai precisar daqui a 10 anos ter 100 mil reais para poder comprar uma máquina nova, senão acaba a atividade da indústria. E a gente precisa ter essas noções, porque senão daqui a pouco acabam nossos bens e a gente precisa ter esses dinheiros provisionados para comprá-los e à vista, né? E assim, então é o antecipar os gastos futuros, e isso assim faz uma grande diferença. E a principal diferença, eu vou te dar um exemplo assim, nas grandes crises, isso faz a maior diferença. É a diferença de você ser colocado assim por cabeça, se você tiver provisionamento, se tiver estrutura, ou ser colocado por cauda. Né? Dizem que nas crises os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Concordo mesmo. Às vezes parece difícil engolir isso, né? Mas quem faz um esforço para provisionar, o dinheiro dele em crises vai valer muito mais, né? Na Bíblia, o maior exemplo foi aquele período de José ali mesmo, né? Faraó teve o sonho dos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, né? E o faraó teve um único sonho, disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. 7 vacas boas são 7 anos de abundância, 7 vacas magras, 7 anos de fome, escassez, de tão forte fome e escassez que os anos de abundância não seriam mais nem lembrados. Por isso que as vacas magras comiam as gordas e sumiam, e continuavam magras e feias. E o que aconteceu, né? Só quem juntou nos anos de abundância foi o Egito. E todas as nações em volta, a Bíblia diz que vinham comprar o trigo ali do Egito. Ninguém juntou. Teve abundância, mas não juntaram, não criaram provisionamentos. E lembrando aqui agora, né? A gente teve de 2003 a 2009, 2008, e depois de 2009 até 2013, anos de muita abundância aqui na nossa economia. E quem juntou? Quem juntou? E o desemprego, subiu. A renda, o salário das pessoas caiu. E quem juntou? Não juntaram. O nível de população todinha. E, infelizmente, assim, eu vejo na estatística que nós cristãos estamos na estatística geral, sabe? Não vejo tanta diferença entre a estatística nacional e a nossa no dia a dia, sabe? A gente precisa ter esses princípios muito fortes, sabe? Quem ouviu e obedeceu a voz de Deus lá, virou cabeça do mundo. O Egito virou cabeça do mundo. Todo mundo comeu na mão do Egito porque obedeceu. Lá mais para frente, né, a Bíblia fala, se não me engano, em Gênesis 47, lá em 15, 17, né, que aí, depois que José trouxe ali os irmãos, a família e tudo, a Bíblia continua. E a fome continuava severa, e o povo vinha para comprar ali, porque só o Egito tinha comida, né? Eu acredito que deve ter sido uns 2, 3 anos depois da fome ter começado. Então, o provisionamento das pessoas durou 2, 3 anos. Numa crise internacional, quantos anos vai durar esse provisionamento? Se a gente tiver uma crise que dure, a crise de 2008, 2009, durou 1 ano e meio. E agora, se tiver outra? Ou seja,
ninguém está preparado para uma nova crise, né? Só aqueles que criam provisões. Uhum. Exato, exato. E isso aí vai fazer uma diferença enorme. A Bíblia diz lá, o povo, todas as nações em volta vieram ao Egito e entregaram seu dinheiro para José, a troco de pão. No ano seguinte, não tinham mais dinheiro, entregaram seus gados, seus meios de produção, suas indústrias, suas fazendas, por exemplo, fazenda não, mas suas indústrias, seus comércios entregaram a troco de pão, porque a crise era muito grande. E no ano seguinte, já não tinham mais dinheiro, já não tinham mais meio de produção, entregaram os corpos e as terras para serem servos de Faraó. E tudo foi acumulado ali para José, né, que entregou para Faraó, e todo mundo comendo na mão de Faraó, porque ninguém tinha provisionamento. Numa crise forte aí, internacional, né, você vai ter que entregar, você vai... assim, nós já estamos, né, numa situação fiscal assim, complicada, né, a gente não está fácil, nós não estamos em período de vacas gordas no Brasil. Nós não estamos em vacas gordas no Brasil. Temos expectativas, mas não estamos em vacas gordas. Tem vários estados e governos estaduais que estão bem apertados, estão parcelando o salário dos intocáveis servidores públicos. Isso, para chegar em nível federal, não é difícil. Não é difícil. Então, os intocáveis servidores públicos, né, podem se dar muito mal, numa queda de arrecadação enorme, numa crise internacional aí, né? Quem tem seus empregos aí na iniciativa privada, é aí mesmo, que vai pro pó mesmo. E aí acaba que você vai ter que entregar seus bens. Talvez você tenha sido o imóvel, o único bem ali, forte mesmo, o imóvel, vai ter que entregar a troco de pão. Porque do imóvel eu não como, sabe? É bobo esse exemplo, mas assim, vai ter que entregar. Tudo vai desvalorizar, tudo desvaloriza. Mas quem tem mais, uma coisa é eu perder o emprego, eu tenho que entregar meu carro, minha casa. É muito maior do que quem tem bastante provisões e perde 20%, 30%, 50% das provisões. Ele não perdeu os imóveis, ele não perdeu o emprego, ele não perdeu a fábrica, não perdeu a indústria, não perdeu nada, ele perdeu provisões. Então, na prática, quem não tem, perde muito mais. Mas assim, isso é em crises e tal, extremas, mas no nosso dia a dia, a gente precisa, para crescer, não só para não desfalecer, mas para crescer a gente precisa prever, antever, né, tudo ao nosso redor, sabe? Esse notebook aqui mesmo, um exemplo, custa 5 mil. E ele eu comprei um notebook bom para durar 10 anos. Então, eu vou dividir 5 mil em 10 anos. Vai dar R$500 por ano? 10 anos, eu não fiz essa conta, agora eu estou de cabeça. Mas, por exemplo, um celular, essa eu fiz aqui, né? Um celular de R$1.400. O celular, ele vai durar no máximo uns 4 anos. Mas tem sempre uma manutençãozinha aqui e ali, quebra um vidro, um negócio e quebra. E quebra. Tem um negócio que cai no chão, é celular, e né? E quebra. Então, bota umas 2 manutenções aí de R$300. Vai dar 600. Você fala essas 2 manutenções num período de... 4 anos. 4 anos. Tá bom, Okay. duas manutenções em 4 anos, R$600 de manutenção, certo. Mais o preço de 1.400 que você vai pagar daqui a 4 anos no celular. Então, daqui a 4 anos, você tem que ter R$2.000, R$2.100 para manter a posse de um celular, sabe? Isso aí dá 520 por ano, que seria R$43 por mês. Ou seja, todo mês a pessoa tem que pegar R$43, guardar e separar, né?
Isso. Como se aquilo fosse já calculado nas planilhas dela, de finanças. Exato. Porque ela vai gastar R$ 43 por mês, vai gastar no final R$ 2.000 com celular. Com carro é mais prático, assim, imposto. Só tem uma paulada, todo ano tem imposto. Não gasta todo mês, mas separa todo mês. Porque aí quando chegar o imposto... Quando chegar, paga à vista. Ainda ganha um jurinhozinho ainda antes, nesse acumular, né? Eu fiz alguns exemplos aqui, né? Dos outros eletrodomésticos, por exemplo. Eletrodomésticos dura 5 anos, 6 anos, 10 anos, às vezes dura mais. Então, separa ali R$ 70 por mês para repor seus eletrodomésticos. R$ 70 você fala para todos os Para eletrodomésticos? Para todos, porque dura mais, né? Eletrodoméstico dura, o fogão dura muito 7, tempo, né? 8 anos, né? Por eletrônicos, para 2 aqui, eu fiz a conta que é R$ 80. Esse computador e mais um celular, né? Por exemplo, R$ 80 vezes 12 vezes um notebook desse aqui vai durar 10 anos. 9.600. Não é essa conta que eu fiz, mas a metade disso, R$ 40 por mês para o notebook e mais R$ 40 por mês por celular, dá R$ 80 por mês. Sim. Então, daqui a 10 anos eu tenho R$ 40 por mês, daqui a 10 anos eu tenho 5.000 para poder trocar de notebook à vista. Sim. Então, ou seja, né? Uma coisa, por exemplo, eu acho que é bom a gente trazer isso para as pessoas pensarem e refletirem, né? Porque a gente pensa assim, comprei um celular agora, eu não quero trocar ele agora, eu tô com ele agora. Só que eu vou trocar. Vai. Ele não vai durar para sempre, eu vou trocar. Mas o que eu penso, Ramon, aqui me colocando agora na posição de quem está assistindo, para você que está assistindo, eu estou me colocando na posição que você está agora. Por que pensar que eu vou trocar um celular daqui 5 anos, que eu vou trocar um notebook daqui 8? Por que a gente tem, por que é tão importante pensar nisso? Né? E assim, fazer esse controle de todo mês colocar lá 40, 80. Se trabalhoso. A gente é tão imediatista, se a gente é tão, quer tudo, né? Cara, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado vira escravo de quem empresta. Se eu não juntar agora, eu vou ter que parcelar depois. Aí, poxa, eu vou parcelar o celular, vou pagar mais, sabe? Então, é ter domínio da situação financeira. Eu vou emprestar e não tomar emprestado. O emprestar é até outro tópico de investimentos, né? Mas, assim, hoje eu invisto em ações de banco. Eu recebo dinheiro de banco. Eu não pago para banco. Hoje, por exemplo, você empresta um exemplo. Pro banco. Através de ações. Sou acionista pequeno, mas eu sou acionista de banco. Então, eu recebo dividendos. Os lucros bilionários dos bancos, uma partezinha vem para mim. Sabe? E hoje, com o juro baixo, só falando um pouquinho só de investimento, senão que é um outro mundo. Mas hoje, com a taxa Selic caindo aí, o investimento sem risco, com risco baixo ou zero, ele não está cobrindo a inflação direito. Ele não vai cobrir a inflação. E se brincar, daqui a pouco vai ficar negativo. Assim como a poupança já era... Já é. A poupança já é negativo. Então, ela já não cobre a inflação, a poupança já não cobre nem a inflação. Então isso é uma dica para quem está assistindo também, se você tem dinheiro na poupança, continuar acompanhando aqui os podcasts, porque mais para frente vão ter dicas aqui, vai ter dica aqui para investimentos melhores, porque a poupança de fato não é uma boa, né? Nunca foi não. Mas assim... Mas voltando lá para o assunto, né, de você receber os dividendos dos bancos e tudo. Pois inverter o fluxo. Inverter o fluxo. Eu antes era pagador de taxa de administração de conta, pagador de empréstimo, cheque especial. Pagador de cheque especial, pagador de altas taxas de investimentos lá, né? Eu nunca fiz não, mas consórcio já paguei taxa de consórcio, são investimentos, mas inverter o fluxo, né? Hoje, se um banco tem lucro de bilhões,
partezinha dessa, proporcional, né? Porque eu tenho uma parte minúsculazinha de investimento em bancos, mas retorna. Por quê? Eu poupei. Eu deixei de gastar, não foi pouco, não foi muito, foi uma estratégia ali, foi chato, foi planilha todo mês ali, olhando, fazendo conta, aperta daqui, aperta dali. Não, esse mês só vou comer R$800 e pronto. É 800 para 3 pessoas comer e pronto. Lazer é 250 esse mês e pronto. No período que eu estava endividado era isso. Aluguel, não aguento manter um aluguel de mais de R$1.500 e pronto, é por ali, fechou, limito tudinho e aí consegui pagar as dívidas, beleza, paguei as dívidas, mantive o mesmo nível, porque aí agora os R$2.000 que eram de dívidas agora viraram provisionamentos. Veio um problema, quebrou o motor do carro, não quebrou meu motor do carro, mas quebrou o motor do carro, eu tenho dinheiro, não tenho que deixar o carro, entregar o carro. Ou seja, você tinha uma situação ali onde seu dinheiro estava indo para os bancos, né? Mas aí chegou um momento onde você falou, não, chega, você criou ali o seu orçamento certinho para não fugir de nada. Quando você saiu daquela situação, ao invés de você subir um nível da sua vida, não, ao contrário, você permaneceu no que você já estava fazendo e passou a pegar aquele dinheiro que sobrava, que no seu caso você deu o exemplo de 2.000, e começou a botar os 40 para o notebook, os 40 para o celular, os 100 para o carro. E aí hoje você tem o suficiente para ficar tranquilo caso uma crise aconteça, por exemplo. Aí foi só crescendo o patrimônio, e tudo. E aí juros foram entrando. Peguei um período, né, de mudança de visão política ali, que o juro estava muito alto e eu já tinha noção de investimento e eu tinha dinheiro na época, então foi valorização em cima de valorização muito grande, porque eu tinha provisionamento. E foi crise no país, o povo estava baixando o salário, tendo desemprego, 2014 ali, 2014, 2015, 2016... o pau torando na economia, o povo gemendo e o Ramon aqui ganhando 15%, 20% de rendimento, aumentando meu patrimônio 15%, 20% todo ano. O mais difícil é parar tudo, baixar a cabeça e falar, eu estou perdendo, eu preciso baixar meu nível. É muito duro baixar o nível de vida, é muito duro, sabe? Tem um carro de 40 mil, sabe? Baixar para um carro de 20, 15. Perder o conforto, o luxo, perder a diversão do fim de semana. É difícil, é duro. É um sacrifício, né? Eu acho que é a parte mais dura, assim. Você está num nível, você está numa casa grande e não consegue dívida e tal, e ter que baixar, apertar e cair o padrão, o nível, é o mais difícil hoje, né? Mas assim, é aquele princípio também de Provérbios, né, que é o melhor o pouco com tranquilidade do que o muito com contenda, né? Versículo que a gente já falou aqui, Paulo falando ali em Filipenses, se eu não me engano, né? Aprendi a viver em qualquer situação, né? Na fome, na abundância. E a gente precisa baixar, viver um pouco, simplicidade, não andar ansioso pelo que comer ou vestir. E aí a gente vai ter espaço financeiro para poder mexer, diminuir, volta para a casa do irmão, não sei, eu saí de casa, agora beleza, eu vou conquistar o mundo. E aí sobe o padrão acima do que podia, não tinha o provisionamento para poder manter aquele padrão, né? Não tinha provisionamento para manter um carro, comprou um carro de nível maior, comprou uma casa de nível maior, adquiriu hobbies mais caros, lazeres, saídas, restaurantes e tal, e não teve o provisionamento. Minha visão é ver as pessoas livres, o Finanças Redentoras, né? Redentora é uma liberdade total. Você quer ser enviado para missões. Beleza,
Você tem uma estrutura financeira. Você quer montar uma igreja num local mais distante, você tem estrutura financeira. Você quer ser enviado para uma cidade distante, você tem estrutura financeira. Você quer trabalhar na obra e fica trabalhando, mas tem que cumprir o horário ali de sol a sol. Isso vai mudar. Você vai montar uma estrutura financeira para mudar de vida, para ter tempo. O dinheiro vai comprar, o dinheiro que você vai estruturar vai comprar o seu tempo. Essa é a visão. E esse tempo você vai utilizar no seu propósito na obra. Por isso o ponto lá de ter um propósito em Deus, né? E esse propósito de Deus te dá muita força. É como um filho, né? A pessoa, quando tem um filho, ela muda de vida, né? É diferente de ter um pet, né? Um filho, ele te dá uma razão. As pessoas estruturam a cabeça quando tem um filho, né? Vive uma vida mais bagunçada e com filho a gente estrutura mais. E que é um projeto, né? O filho é um projeto e eu creio que assim, um propósito em Deus é um projeto para a gente crescer, né? E ver o reino de Deus crescer aqui na Terra, sabe? Eu creio muito que muito dinheiro que é o nosso sangue, o nosso suor, o nosso trabalho ali, está indo de graça para o mundo. De graça, através de dívidas, de juros, não estou endividado, mas tem um consumismo ali que é desnecessário, que está nutrindo o mundo e não está nutrindo o reino de Deus, sabe? Então essa é a minha visão, é ver uma igreja forte e as pessoas trabalhando forte para que esse reino cresça e ainda mais, né? Ainda mais aqui na Terra, no Brasil,